Neste vídeo nós vamos falar sobre a Igreja de Madeira de Redal. Vamos conhecer um pouquinho a arquitetura e também o estilo que mistura viking e cristianismo. E além disso ver mais algumas paisagens maravilhosas. No vídeo passado nós encerramos com a chegada ao Lago Elgsio. Por ali existe, além do mirante, umas trilhas e também um café para quem quiser curtir aquela região. Os noruegueses, eles têm uma relação de amor e de muito respeito com a natureza, então eles adoram atividades ao ar livre. E não só no verão, mas também no inverno. O legal do verão é que o sol lá ele vai se pôr muito mais tarde. E tem regiões da Noruega que ele não se põe nunca, 24 horas de sol, então dá para curtir muito. Como o sol vai se pôr muito mais tarde lá, deu tempo de fazer muita coisa, porque assim, na nossa cabeça não parecia que era 10, 11 horas da noite, parecia que era tipo 5 horas da tarde, sabe? Então deu tempo de aproveitar muito. E no caminho de Oda até Oslo, nós vimos muita coisa. Tanto é que eu tô dividindo esse vídeo em várias partes, né? Porque tem tanta coisa legal e são assim, dicas muito bacanas do passeio, porque tudo era de graça, sabe? Então deu pra aproveitar e economizar. Bom quando isso acontece, né? O caminho de Oda nos levou até o município de Notodden. Nós então passamos em Notodden, não paramos, só passamos. E aí nós tivemos uma surpresa, porque a 20 minutos dali está a vila de Redal. E ali nós temos uma construção muito importante. Nós então estávamos passando pela rodovia, quando de repente nós olhamos para o lado e vimos uma construção meio exótica, tipo, o que é isso, sabe? Era uma igreja de madeira. Eu queria muito ver uma igreja de madeira, tanto é que estava no nosso cronograma, no nosso roteiro, uma igreja que nós íamos visitar daqui uns 3 dias. Então eu não esperava encontrar uma igreja tão cedo daquele estilo, né? E aí, quando eu vi aquela igreja, minha reação foi tipo assim, para o carro agora! Que, cara, eu sou escandaloso, tá? Mas, sério, foi tipo muita emoção. Aí nós demos a volta e entramos numa rua paralela que passa pela rodovia e que leva para a entrada desse vilarejo. Eu tenho uma amiga, beijo Esté, que ela fala que essa igreja de Redal, ela parece muito a casa da Sabrina, da série da Netflix, O Mundo Sombrio de Sabrina, né? E lembra bastante mesmo, principalmente pelo cemitério. Uma vantagem de alugar o carro é que você pode encontrar muitas coisas diferentes pelo caminho, coisas que não estão em guias turísticos, em roteiro e nem em vídeos de viagem. Isso acontece muito com a gente porque nós tentamos ao máximo fugir desses roteiros para encontrar coisas diferentes, né? E o melhor de tudo é que no carro você também pode parar nesses lugares, né? Então, tipo assim, se você estiver dentro de um ônibus, dentro de um trem ou alguma coisa assim, você fica restrito a seguir o caminho que ele faz, né? Então, essa é uma super vantagem. A gente sempre aluga carro e temos, assim, experiências ótimas, histórias maravilhosas para contar. Então, fica aqui uma dica. Enquanto nós estávamos entrando na igreja, estava tocando uma música. Eu não sei se pode botar aqui, se o YouTube permite, mas a trilha sonora, ela combinou muito com o vídeo. Tipo, ficou muito diferente, ficou muito engraçado. Nós entramos então e nós não sabíamos onde íamos parar, né? Não vimos nenhum estacionamento, a gente só fez uma volta assim, olhou pela igreja, contornou e parou lá para trás, assim, meio próximo. Aí nós fizemos o caminho a pé até a igreja. E ali, pessoal, ele é um campo aberto, sabe? É muito legal, muito bonito, assim, porque tem toda aquela vegetação, tem aquelas montanhas e aquela campina. Tem parece que algumas plantações crescendo. Então tudo isso, assim, dava um ar bem bucólico, bem diferente para essa igreja. Foi uma experiência, assim, mágica. A igreja de Redal, assim como outras igrejas de madeira, elas são igrejas medievais. E elas foram construídas mais ou menos, assim, até o século XIII, tá bom? A de Redal, especificamente, ela foi construída em 1242. Ela tem mais de 700 anos. Bom, dá pra perceber que ela sobreviveu todo esse tempo porque eu não estava perto dela, né? Em 5 minutos que eu tava ali, eu quase derrubo uma pedra que teoricamente está ali há séculos, né? Então, tipo assim, ela não é a prova de Danilo.
Ah, eu sou tão desastrado. Não tiver, pode fazer. As igrejas de madeira eram comuns em locais menos povoados e mais distantes. Eu falei no vídeo de quando nós chegamos em Oslo sobre o estilo escandinavo. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima, beleza? A madeira, ela é um elemento muito presente na decoração desse estilo. E eu também já falei, já mostrei durante todo esse percurso várias construções e interiores que têm a madeira como elemento, né? A madeira, ela faz parte da cultura norueguesa desde a época viking. A madeira era um material muito abundante e também barato. Já dá pra ver que na Noruega é cara desde aquela época, né? Os vikings, eles criaram várias técnicas de produção utilizando a madeira, então era um material que eles dominavam. E aí eles produziram casas, barcos, armas, objetos, enfim, tudo utilizando a madeira. E posteriormente eles começaram a fazer também as igrejas. Aqui, só lembrando que os vikings, eles seguiam outra doutrina, né? Eles seguiam a religião viking mesmo, né? Que tem Odin, Thor e todos esses outros deuses que eles são politeístas, certo? Mas conforme eles foram fixando-se em outras regiões da Europa, eles começaram a ter muito contato com o cristianismo. E aí eles se convertem ao cristianismo. As igrejas de madeira, elas são conhecidas como Staves Churches, por causa da técnica de construção, que utilizava uma estrutura com pilares de madeira para poder sustentar o edifício, enquanto a fundação era toda feita de pedra para não apodrecer a madeira. O mais curioso é que essa mesma técnica era empregada para produzir outros materiais, como por exemplo barris e baldes. A igreja de Redal é a maior igreja de madeira da Noruega. Conta-se a lenda que ela foi construída em 3 dias e por 5 agricultores. Bem proativos, né? Ela também é a igreja mais fotografada e mais visitada da Noruega. Por quê? Porque ela fica numa rota turística, do caminho então de Oslo para Oda, Oslo para Flan, então passa muita gente ali e para. Como característica, as igrejas elas têm, primeiro, elas são construídas de madeira, segundo, elas têm um cemitério em volta delas, terceiro, elas têm poucas janelas ou quase nenhuma janelas, tá? E quarto, elas ficam em povoados menores. Na Noruega existem poucas igrejas desse tipo. Hoje existem apenas 28 igrejas por lá. Algumas delas foram destruídas por incêndio, outras sofreram por desgaste natural do tempo, né? Algumas foram soterradas por avalanche e outras foram destruídas mesmo para dar espaço para novas congregações, porque as cidades cresceram, vieram mais pessoas e essas igrejas elas são muito pequenas, não cabe muita gente, deve caber umas 30, 40 pessoas dentro dela, então precisou dar espaço para novas, né? Tem uma igreja que nós vamos visitar que logo próximo a ela tem uma nova congregação, então tipo assim, são as duas igrejas, uma histórica e a outra é onde que realmente está sendo o culto, né? A igreja ela tinha um cheiro super bom, sabe? Ela cheirava meio mel, meio cera ao mesmo tempo. Quando eu chego lá, lógico, fui meter o nariz, né? Já encostei e aí, tipo, tinha uma plaquinha lá falando que não podia encostar, né? Eu falo, gente, essa igreja só sobreviveu porque eu fiquei longe dela todos esses anos. Perigoso. De um piche. É meio mel. Nossa, que cheiro gostoso. Nessa igreja, a visitação interna é cobrada, enquanto a externa não. Mas tem uma igreja que nós vamos visitar que você só pode ficar atrás do muro. Você não pode nem entrar ali e rodear ela, tá? Dá pra comprar o ingresso logo ali na frente. Então, quando nós chegamos, tinha um rapaz que ele tava caracterizado, né, com roupas da época e super simpático, só orientou, falou assim, não, gente, tem que comprar ali, tá? Não pode entrar sem ingresso. Aí a gente falou assim, a gente já vai visitar uma outra, né? Então, vamos só olhar essa. Pois é, como eu disse, cheio de surpresas, né? Quem diria que eu estaria aqui vendo uma igreja e estaria passeando em um cemitério ao mesmo tempo. E aí nós demos uma voltinha por lá. E aí eu tive meio que uma crise moral, sabe? Porque eu tava ali todo feliz, né? Sentado, tirando foto, aproveitando o fundo. E ao mesmo tempo uma parte de mim, tipo, pensava que aquilo não era certo, sabe? Eu tava no meio do cemitério, sentado em cima de um túmulo. Não pareceu certo, mas assim, uma outra parte de mim falava assim, ai, tira foto, sabe? Nós ficamos ali super rapidinho, a gente só saiu, tirou umas fotos, eu quase destruí a igreja e voltamos pro carro, né? Aí no caminho nós continuamos parando em alguns locais que nós achávamos bonito para tirar algumas fotos e também usar o drone.
E numa dessa que nós paramos para fotografar, eu dei de cara com um mato cheio de flores. E aí eu não posso ver flor, né, que eu já, tipo, vamos tirar foto. Aí tá, entrei no mato, voltei cheio de carrapicho, umas coisas lá, né. E nesse tempo, eu não sei porquê, eu ia até contar isso no outro vídeo, aí eu tirei porque eu fiquei com vergonha, aí eu coloquei de novo e, bom, vamos falar, né. Eu peguei uma mania de que, ai que tosco, que toda vez que a gente usava o drone, eu queria girar. Eu achei que ia ser bonito, eu acho que eu fui meio influenciado pela Noviça Rebelde, sabe? Então, tipo, eu achei que ia ficar legal. E o drone levantava, eu girava, coisa tosca. E assim, depois de um tempo eu fui carinhosamente avisado pelo Fernando, né, que eu tava sendo ridículo. Então, eu parei. Até porque também eu vi as imagens e eu fiquei tipo, que vergonha. Essa é a minha colinha, tá? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Hoje era só pra falar mesmo sobre a igreja de Redal. Eu acho que algumas pessoas ficaram com ódio de mim, né? Porque eu cortei o vídeo bem na hora que ia falar dessa parte. Tava no clímax do outro vídeo, eu cortei. E no próximo vídeo nós vamos ver paisagens maravilhosas e conhecer algumas camping areas da Noruega. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!